sou o professor Jackson Pinheiro e nessa nossa segunda aula de fermentação alcoólica nós vamos entender como é que o evento ocorre. Bom, presta atenção aqui no quadro. O processo de fermentação alcoólica, ele é um processo que é realizado por alguns micro-organismos. Mas quais são esses micro-organismos? Algumas bactérias, perceba que eu falei algumas bactérias, e leveduras, que nós conhecemos como fungos. O processo de fermentação alcoólica, ele está inserido numa parte de nosso assunto que é abordado no Enem como bioenergética. Alguns livros também chamam de simplesmente processo energético, ou até usam o termo metabolismo energético. Trata-se de um evento biológico que um ser vivo, no caso um micro-organismo, realiza para a sua obtenção de energia. Claro, estamos baseando nossa explicação no ensino médio. Essa reação química, ela acontece na ausência de oxigênio. Por isso que ela é definida como um processo anaeróbio. Significa que o teor de oxigênio presente é praticamente zero ou é zero mesmo. Então, se numa questão de falar que uma reação anaeróbia acontece em quase ausência total de oxigênio, por mais que ele tenha colocado quase, não está errada essa afirmação. Mas o mais correto é se afirmar que é na ausência de oxigênio. Trata-se de uma reação química que acontece dentro de uma célula, mas ela acontece mais precisamente no hialoplasma da célula. Devemos lembrar que uma célula tem membrana plasmática, tem o seu citoplasma, tem o seu núcleo. A célula eucariota, a célula organizada. E esse citoplasma tem uma parte fluida, uma parte líquida. É lá que é o hialoplasma, é lá que acontece a reação química. O evento da fermentação alcoólica, ele sempre vai partir de uma molécula de carboidrato. Pode ser uma glicose, pode ser uma frutose, pode ser uma sacarose. Neste caso, nós vamos usar a glicose, cuja fórmula é C6H12O6. O evento ele inicia com a quebra da molécula de glicose. Vamos imaginar que este raiozinho seria a quebra. Biologicamente falando, a quebra da molécula de glicose nós chamamos de glicólise. Lise quer dizer quebra. A glicose vai ser quebrada. Na hora que essa molécula ela vai ser quebrada, ela vai gerar duas moléculas de uma substância então chamada de ácido pirúvico. São duas moléculas. Os livros também definem essa substância com o nome de piruvato. Entenda. A molécula de glicose foi quebrada, ela foi oxidada, ela perde elétrons, gerando duas novas substâncias, chamadas de ácido pirúvico ou piruvato, cuja fórmula química vem a ser C3H4O3. Ora, é C3H4O3 para uma molécula e é claro que é C3H4O3 para outra molécula. Você percebe H4 mais H4 é H8? Então, para H12, que é a molécula de glicose, nós temos 4 hidrogênios aqui que saíram da reação, saíram da molécula. Quando a glicose é quebrada, ocorre a produção de duas moléculas de ATP. O ATP é a moeda energética da célula. Na verdade, é a energia. A então chamada adenosina trifosfato. Só que durante esta reação, nós temos também a formação de duas moléculas de NADH2. Entenda, NAD é uma substância presente na célula responsável em capturar elétrons. Ela é definida como um aceptor inicial de hidrogênio. Ah, mas o que significa NAD? Nicotinamida adenina dinucleotídeo. Mas ninguém vai te cobrar isso numa prova. A função dela, pegar o hidrogênio. Sabe aqueles 4 hidrogênios que saíram da molécula de glicose? Eles estão aqui. E a reação continua.
A partir do momento que o ácido pirúvico está formado, ocorre um processo chamado de descarboxilação. É a perda do gás carbônico. É justamente esse gás carbônico que saiu da reação que na aula anterior, se você não assistiu, aula 1, é ela que faz, o gás carbônico que faz a massa do pão crescer. A reação lá explicada. A partir do momento que o gás carbônico foi liberado, temos então a formação do que nós chamamos de etanol. Perceba, saiu carbono e saiu oxigênio. Então eu já não tenho C3. Agora a fórmula já é C2H4O. C2H4O. Na química orgânica chamamos de acetaldeído. É um etanol. Só que ainda não é o produto final. O NAD, que foi produzido no início da reação, NADH2, ele entra no final, devolvendo o hidrogênio para a reação. E esse hidrogênio que entra na reação produz o então chamado etanol. Nesse exato momento, o que era C2 continua sendo, só que agora nós temos H6, C2H6O. Ou você vai ler também em alguns livros a fórmula C2H5OH. É o etanol, o então chamado álcool etílico. Bora de novo. Durante o processo de fermentação alcoólica, nós não temos oxigênio envolvido na reação. Por isso que o processo é anaeróbio. Nesse processo acontece um evento chamado de glicólise. Numa questão ele pode falar oxidação parcial da glicose. A molécula de glicose é quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico. Em vez de usar a palavra quebrada, vamos usar oxidada. Neste exato momento, os elétrons perdidos são capturados pelo NAD, um aceptor, um recebedor, um carregador de hidrogênio, formando o então chamado NADH2. Durante a reação, o ácido pirúvico sofre descarboxilação, perde gás carbônico. É esse gás carbônico que faz a massa do pão crescer, que é liberado na reação, gerando então chamado etanol ou acetaldeído. Na hora que essas substâncias são formadas, o NAD entra na reação devolvendo o hidrogênio que ele pegou no início. Esse hidrogênio, ele recompõe a molécula em uma nova estrutura chamada etanol. Tudo bem? Ou então também conhecido como álcool etílico. Neste exato momento nós temos o produto, que é o álcool. E é daqui que nós temos a produção das chamadas bebidas alcoólicas. As indústrias realizam esta reação, contanto que seja na ausência de oxigênio. A presença de oxigênio no início de uma reação, de fermentação alcoólica, ela gera água junto com o produto na reação, não dá certo. Mas uma vez eu li que ela gera ácido acético. Calma, o ácido acético nós vamos aprender a sua formação, o vinagre, durante a fermentação chamada de fermentação acética. Mas a partir desse momento que nós já conseguimos pegar todas as curiosidades relacionadas à fermentação alcoólica e a reação química em uma abordagem um pouco mais específica, nós vamos para a nossa próxima aula, que é quando nós vamos colocar isso em prática. Como foi que caiu no Enem? Te vejo na próxima aula.